Vamos falar de saúde agora? A gente vai falar da fibromialgia. Você sabe o que é? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o osteopata Bruno Ramos. Bem-vindo. Obrigado, Luciane, mais uma vez. Fala pra gente, explica pra gente o que é fibromialgia, Bruno. Para eu explicar para você, Luciane, o que é fibromialgia, eu teria que passar dias aqui, né? Porque realmente é uma entidade clínica, é uma patologia muito complexa. Muito complexa, principalmente para a gestão pública, digamos assim, porque profissionais que realmente reconheçam a fibromialgia é muito difícil, exatamente dada essa complexidade. A complexidade clínica principal até, inclusive, porque não existe exame de imagem, não existe exame laboratorial para atestar. É um exame puramente clínico, então precisa sentar por minutos, às vezes por horas, para avaliar esse paciente. Onde a gente entende que esse paciente, a gente sabe hoje, que esse é um paciente acometido por lesões neurológicas, né? Que aí é um pouco estranho isso, talvez, para as pessoas que sejam acometidas e que talvez não sejam devidamente tratadas, porque a maioria delas são tratadas com reumatologistas, né? E falar que é uma desordem neurológica, a gente tem hoje uma habilidade maior para falar isso, porque é uma desordem do sistema nervoso central, lá do cérebro, da medula, são desordens naquelas regiões ali, em áreas do cérebro, em neurotransmissores, que fazem com que o paciente sinta dor pelo corpo todo e vários outros sintomas também. Essas dores, elas acontecem a qualquer momento do dia, elas trazem alguma coisa que identifica ou não, simplesmente são dores. A dor é o maior dos sintomas, né? É prevalente em 97% dos pacientes com fibromialgia. Ela é uma dor de uma característica diferente, porque, em geral, o paciente ele não consegue apresentar ou pontuar exatamente onde dói. Em geral, quando a gente pergunta como é a sua dor ou onde dói, normalmente o paciente até nos responde, doutor, é mais fácil dizer onde não dói, porque a característica da fibromialgia é ter dor generalizada. E uma característica de ser uma dor que não sabe apontar exatamente. É uma dor que o paciente fala, doutor, é por aqui, assim, que caminha. Então, essa característica generalizada e difusa é muito clássica nos pacientes fibromialgicos. Tem uma idade específica para aparecer? Tem um público específico? Como é que funciona isso? Tem uma prevalência maior em mulheres por questões, diria duas questões. Uma é a questão estrogênica, questões hormonais, principalmente o estrogênio é um hormônio que regula áreas do cérebro, que ele tem esse potencial de aumentar, acho que vocês sabem disso, ouvem, de certo modo, às vezes de uma forma até pejorativa, de falar, tá de TPM. Porque a gente sabe que mulheres que não têm fibromialgia, o estrogênio no período pré-menstrual e intramenstrual, realmente altera. Agora, essas alterações podem chegar a tal ponto de desregular esse cérebro do paciente e desenvolver a fibromialgia. Agora, a nível de idade, principalmente na idade adulta, na idade mais produtiva, entre 35 e 44 anos é o período mais prevalente da fibromialgia, especialmente em mulheres. Tem cura, doutor? Não. E aí, o que é feito? É um tratamento? Como é que funciona? Assim, filosoficamente, se eu for te trazer, eu tenho pacientes que referem, né, pacientes no consultório, hoje eu também coordeno o programa Humanizador de Fibromialgia de Barreiras, e tem pacientes que eles consideram curadas, mas curadas porque melhoraram tanto a qualidade de vida, melhoraram tanto das dores, que se colocam filosoficamente como curadas, mas efetivamente isso não acontece. Agora, a qualidade de vida ela acontece quando há um tratamento muito, muito adequado para tanto. Esse tratamento que não é baseado em tratamento medicamentoso, e aí, muitas vezes, o paciente com dor, ele quer uma resposta pronta, quer uma receita de bolo, quer um medicamento milagroso para isso. Infelizmente, não tem. As respostas elas vão acontecer, em geral, que os estudos mostram, a partir de 8 semanas, a partir de um tratamento prioritário não medicamentoso. Esse não medicamentoso o paciente ele precisa ser esclarecido sobre a dor, do porquê, porque muito se duvida sobre a dor, não validam efetivamente. Segundo, esse paciente precisa ter uma família muito bem esclarecida e que acolha, porque imagina, se colocar na situação de um familiar de um paciente com fibromialgia, onde está morrendo de dor, você leva a UPA, chega lá, não tem nada que explique, não tem nenhum exame, vai começar a achar que está inventando, e na verdade não está inventando. O paciente realmente sente dor, então essa validação dos sintomas por parte do paciente para a família é algo extremamente importante. Agora, paralelamente a isso, tem atividade física, uma atividade física muito específica.
meditação, muito específica, terapia cognitivo-comportamental, ou seja, terapias psicológicas, muito específicas, porque a gente está diante de um paciente, como eu disse anteriormente, com desordens neurológicas. Então, essa sensibilidade do sistema é uma sensibilidade exacerbada. Poucas coisas já fazem com que o cérebro perceba aquilo como algo ruim. E aí, por isso, o cérebro começa a provocar dor pelo corpo. Então, é uma desordem de muita sensibilidade que realmente só profissionais devidamente habilitados, capacitados, com realmente experiência para lidar com isso, vão poder realmente trazer um conforto, uma qualidade de vida devida a esse paciente. Geralmente, as pessoas que têm a fibromialgia, elas sabem as causas da dor? Eu estou te perguntando pelo seguinte, geralmente quem tem uma enxaqueca, tal coisa me ocasionou dor, com o tempo a pessoa acaba sabendo. O pessoal que tem fibromialgia sente isso ou não? É difícil saber o que foi que ocasionou? Luciane, você está fazendo uma pergunta clínica, que é a mesma pergunta que eu faço no consultório, né? Uma das primeiras perguntas do paciente, você imagina por que você está chegando ao meu consultório com esse diagnóstico de fibromialgia ou com essas dores? Alguns pacientes falam, doutor, eu imagino que a minha história, a minha vida, né? Então, tem fatores diversos. A gente tem pacientes fibromiálgicos que se tornaram fibromiálgicos principalmente por conta de um câncer, por conta de infecções, por conta de abusos sexuais, por conta de uma história de vida muito nociva, muito danosa, de abandonos parentais ou de perdas de familiares ou dos mais diversos. Tanto que uma das preocupações mais recentes nossas é o Covid. A Covid deixou muito impacto na saúde, a gente percebe isso, muitas pessoas ainda estão impactadas fisicamente, emocionalmente pela Covid, e isso pode levar à fibromialgia, né? Então, existem causas diversas, mas também tem aqueles pacientes que falam, doutor, não faço a mínima ideia. E aí, nesses pacientes, a gente precisa se debruçar, e que muitas vezes, por horas, por dias, inclusive, para poder coletar na história dele, entender o que eu chamo dentro do meu consultório, entender o balde desse paciente. Porque o balde não se enche por uma coisa apenas, é sempre um somatório de situações. E muitas vezes o paciente está num estado de saúde tão ruim que ele não perde essa capacidade de raciocinar a história de vida e que ele está chegando ali como produto, né, como consequência, com sequelas dessa história de problemas físicos, metabólicos, psicológicos, da saúde social e da saúde espiritual. Doutor, eu queria muito agradecer sua participação. Como você bem colocou, a gente teria que ficar uma manhã inteira falando sobre o assunto, que é um assunto muito extenso. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez.